Olá, boa noite. Começa aqui, nesse instante, o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião hoje recebe Juarez Samaniego, secretário municipal aí de Mobilidade Urbana aqui da capital, né? Que vai ao longo dessa próxima hora conversar conosco aí sobre o que há de novidade nesse setor. Pasta essa que o Juarez assumiu recentemente, não é? Já tem aí noção de algumas coisas, outras ainda está pegando com o carro em andamento, mas tem novidades, eu sei, para a gente passar aqui, e ele vai falar sobre ônibus novos, sobre novas rotas, enfim, a sua participação também via WhatsApp, você já pode mandar sua pergunta. Vai aparecer aí, ó, 99932-2529, para você mandar em texto a sua pergunta ao secretário Juarez, que aqui já está a postos para conversar conosco. Eu quero antes, porém, cumprimentar meu amigo para mais uma semana de trabalho, Lorenberg Alves. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E muito obrigado por estar conosco por mais essa semana. Verdade, é você que nos assiste também pela internet, tanto no site www.gazetadigital.com.br, como também você que nos assiste pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua adorável companhia. Secretário Juarez, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui. Eu fiz muita questão de convidá-lo, né? Ficava ligando todo, porque eu sei que tem um pacote de novidades aí, fora aquilo que a gente observa, né? Trincheira que está em reforma aqui, trincheira que vai ser construída lá. Aí tem também aquilo que as pessoas tanto clamam, que são os ônibus. Ah, a prefeitura está comprando ônibus novos, enfim. Eu já quero, cumprimentando o senhor, né, já na abertura, perguntar sobre os tais ônibus novos. O prefeito esteve aí viajando nesses últimos dias aí, para solidificar essa compra. Parece que o município de Cuiabá já começou a receber ônibus novos aí. Boa noite, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui na TV Pantanal, no seu programa. Em relação ao transporte, foi feita uma licitação o ano passado, esse é um processo licitatório que já vem desde o ano passado, que as frotas de ônibus em Cuiabá teria que ser renovadas em 50% e todas elas com ar-condicionado. Isso foi feito a aquisição de 140 novos ônibus por parte das 3 empresas que detêm o transporte coletivo no município de Cuiabá e na integração com Varja Grande. Parte desses ônibus já se encontra no pátio dessas empresas em Cuiabá e outros estão para chegar até o final do mês de junho, início do mês de julho. E aí sim, as empresas, junto com o prefeito municipal Emanuel Pinheiro, farão a entrega desses novos ônibus, dando uma qualidade no transporte coletivo no município de Cuiabá e Varja Grande, na questão da integração. Então, só para recapitular, ao todo, de ônibus novos, são 140 novos ônibus. Novos ônibus, novos ônibus. Não são reformados, não, novos. São ônibus novos da fábrica Caio, no interior de São Paulo, e da Marco Polo, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Caio e Marco Polo, as duas marcas que foi feita a aquisição por parte das empresas do transporte coletivo do município de Cuiabá. Isso direitinho, licitação normal, tranquilo? Foi uma licitação, um processo licitatório que vem desde o ano passado, já vem há algum tempo. Isso aí não foi a prefeitura que comprou, porque, e alguns perguntam hoje, o município de Cuiabá, o prefeito de Cuiabá defende o posicionamento em relação ao VLT e está fazendo aquisição de ônibus. Quando se determinou o ônibus que está sendo comprado, são ônibus de piso alto, não são de piso baixo, eles servem para alimentar o sistema, tanto o BRT como o VLT. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, secretário, a nossa alegria e o prazer e honra de tê-lo pela primeira vez. Espero que essa seja a primeira vez de muitas outras que o senhor virá aqui. Secretário, eu vou sair um pouco fora desse roteiro que o Paulo já
descreveu, mas é interesse também do nosso telespectador. O senhor foi eleito no mês de outubro, no ano que passou, presidente do CREA, é isso? 1º de outubro. 1º de outubro. 1º de outubro. E aí eu tenho, com relação a este item, em particular, 3 perguntas. A primeira delas, quando o senhor tomou posse, o senhor prometeu da interiorização do CREA e a valorização profissional. E as minhas 3 perguntas são exatamente nessa direção. A primeira delas é o seguinte: em que pé está esse processo de interiorização do CREA? Já tem recurso em questão de interiorização. O CREA hoje detém, acho que, se não me engano, 13 ou 14 inspetorias no interior com sede própria e em torno de 9 a construir. Nas minhas gestões anteriores, eu construí praticamente das 13, 11 inspetorias. E 2 inspetorias, que foi Rondonópolis e Primavera, já era existente. Então, ao longo de 45 anos, o CREA no interior deixou o interior muito esquecido. Em 5 anos eu dei uma revitalizada. Quando eu assumi naquela época, a fiscalização nossa era feita ainda de forma bem arcaica, através de motocicleta, para você judiar até um agente de fiscalização, porque hoje nós vivemos num estado essencialmente agrícola e grande parte da receita oriunda que mantém o Conselho de Engenharia e Agronomia, ela vem do agronegócio, ela vem do campo. E quando eu entreguei o CREA em final de 2016, eu entreguei com 40 viaturas, dando condições de trabalho, tanto na questão de informatização do CREA e uma qualidade de trabalho para esses agentes de fiscalização, pudesse levar o CREA para o interior. Hoje eu tenho os projetos já prontos, em fase de aprovação nas prefeituras de Guarantã, Castres, Barra do Garça, Tangará da Serra, Água Boa. Essas 5 obras eu devo licitar até o meados de agosto ou início de setembro, para que comece a construção dessas sede própria nesses municípios, e é uma das partes, até o final da minha gestão, dos 3 anos, eu gostaria de entregar todas as inspetorias do interior do estado, onde o CREA não tem sede própria. Pode emendar aí, você está querendo complementar na verdade, o secretário já respondeu a terceira minha pergunta, que eu ia pedir exatamente o balanço da sua gestão até aqui. Mas a segunda questão, ocorreu algum ou criou-se algum obstáculo para essa interiorização do CREA ou não? Não, porque isso o profissional do interior, ele clama que o CREA esteja presente na sua cidade, porque, na verdade, alguns profissionais entendem que o CREA uma hora prejudica. Não. O CREA, quando ele fiscaliza o exercício legal da profissão, o CREA não fiscaliza a obra, o CREA não fiscaliza a agricultura, o CREA não fiscaliza a produção. O CREA simplesmente ele quer saber se nas atividades inerentes à engenharia, qualquer uma das 250 modalidades escritas no sistema, tem um profissional com atribuição, com competência para executar aquele tipo de trabalho. É uma garantia para a sociedade quando você contrata um profissional da engenharia civil, é uma garantia que sua obra está saindo de acordo com a boa engenharia, uma obra que detém os projetos de engenharia. Então, quando não tem isso, que o leigo está executando esse tipo de obra, logicamente o CREA ele notifica o proprietário, ele multa o proprietário, que busque um profissional na área de engenharia para dar a solução para aquela atividade de engenharia que está sendo executada. Então, na verdade, parte dos municípios, tanto é verdade que parte dos municípios, 100%, não é parte, 100% dos municípios onde a gente colocou a sede própria, os terrenos foram doados pelas prefeituras municipais desse município, que quer a presença do CREA lá. Justamente nós temos a fiscalização preventiva integrada, para você ter uma ideia, amanhã a gente começa na cidade de Sinop uma fiscalização preventiva, que tem muitos
sítio de recreio de forma irregular na cidade de Sinop. A gente constatou isso junto com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Sinop, junto à SEMA, junto ao IBAMA, junto ao Corpo de Bombeiro. Então a gente juntou todas essas entidades, a própria prefeitura foi convidada, porque o CREA ia fazer essa fiscalização, que são loteamentos clandestinos sem participação de profissionais da engenharia. Então essa fiscalização, o CREA praticamente assume quase todos os custos de uma fiscalização dessa, e isso, na verdade, é uma garantia para a sociedade. Você pode ver o que está ocorrendo aqui em Cuiabá, na região do Cochipó do Ouro, um monte de loteamentos clandestinos, onde esses falsos empresários estão enganando a população, porque não existe no Código de Obras de Cuiabá, não existe na lei de aprovação de sítio de recreio, lotes no perímetro urbano com menos de 1.500 metros quadrados. Tá certo, estamos conversando aqui com o Juarez Samaniego e eu vou voltar a perguntar para o secretário Juarez, secretário de Mobilidade Urbana. Eu quero voltar a tocar no assunto dos ônibus. Não é à toa, não é qualquer coisa quando se fala de 140 ônibus novos, né? Novos. O poder público está lançando mão de quantos milhões de reais na compra desses ônibus novos e a distribuição deles será feita de que forma? E, como diria o Lorenberg, que faz 3 perguntas, a terceira pergunta seria, isso atende em que patamar a demanda que há no município de Cuiabá hoje? Eu acredito que 50% da frota de ônibus que atende Cuiabá hoje está sendo renovada. Tá? Dentro do processo licitatório, se não me engano, tem um período de, não sei se é 3 ou 5 anos, que todos os ônibus da frota de Cuiabá têm que estar 100% com ar-condicionado. Isso vem no processo licitatório que houve o ano passado. Então, 50% hoje talvez seja a capital, a hora que esses ônibus entrarem em circulação, vai ser a capital do Brasil que mais ônibus com sistema de ar-condicionado rodando, atendendo a população do município de Cuiabá e Vargem Grande. Será a mais moderna, será a mais nova, ou a frota mais nova do país, em termos de capitais, pelo menos? Eu acredito que sim, você está renovando aí 50% da frota, não são ônibus reformados, são ônibus 0 quilômetro, ônibus novos, todos eles climatizados, e isso dá eu acho que vai atender muito melhor a população usuária do sistema do transporte coletivo, atender com dignidade, atender com respeito, que é isso que a gestão Emanuel Pinheiro vem fazendo no longo da sua administração. Faltou uma pergunta aí, quanto que ficou essa compra aí dos 140 ônibus? Paulo, isso eu não posso te responder, porque essa aquisição foi feita por parte das empresas do transporte coletivo. Eu não detenho essa informação de qual que foi o custo dessa transação. Isso vai refletir no aumento de tarifa de ônibus? Porque temos ônibus novos, ou teremos, mas e aí? A questão... Paulo, logicamente, tudo que você está repondo tem custo, pode vir acarretar um aumento de tarifa, mas isso... Também, nós temos 2 tipos de tarifa, a tarifa técnica e a tarifa do usuário. Se o município de Cuiabá entender que deve aumentar o subsídio, eu acredito que o preço da tarifa permaneça o mesmo. Se entender que tem que se dividir esses custos de implantação de uma nova frota, pode sim vir um realinhamento de preço de tarifa. É isso que as pessoas têm hora que leva... Quando o cara traz aqui para você, que foi a propaganda do governo do estado, que o VLT custaria 5, o BRT custaria 3, isso depende do subsídio que o estado ou o município o valor da tarifa é o mesmo, que você vai ter um transporte integrado, onde você vai ter os ônibus circulando nos bairros e alimentando o sistema, tanto o BRT como o VLT, então a tarifa nos 2 sistemas serão o mesmo. Então eu falo, pode haver, ou o município arcar com subsídios para compor esses valores e manter a tarifa do patamar que está. Essa segunda hipótese ela soa mais agradável, pelo menos, porque falar em aumento de tarifa, especialmente em tempos pandêmicos, mas aquisição, os caras investiram, mas e aí? A situação está aí.
está assolando o povo, não é? Falar nisso aqui agora, não sei não, isso está admitindo que isso pode acontecer. Não está dizendo que vai acontecer, mas que pode acontecer. Isso você tem a agência reguladora aqui, a ARSEC, toda a mudança tarifária, a ARSEC é um conselho deliberativo, onde tem parte da sociedade envolvida lá, Câmara de Vereadores, OAB, CREA, CAL, Sinduscom, parte da sociedade é envolvida no conselho e, logicamente, que esse patamar de subsídio, esse patamar de discussão de tarifa no transporte coletivo passa pela agência reguladora. Muito bem, esse é o secretário Juarez Samaniego, que continua conosco, o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Cuiabá, falando também do CREA, porque o Lorenberg já foi ali, já alfinetou ali, o Lorenberg não deixa passar nada, rapaz. E ele volta afiadíssimo após o intervalo comercial, com mais perguntas, sempre de 3, assim, ó. 3 em 3, para deixar o entrevistado assim, bem a fim de responder mesmo. Você pode também mandar sua pergunta, caso haja, 99932-2529, é o WhatsApp do programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. E o Opinião está de volta ao vivo aqui no seu canal 22, TV Pantanal, Rede TV, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Ô Edilson, mudou minha câmera agora? Mudou minha câmera, né? Minha câmera é essa aqui, ó. Aquela câmera ali é minha, aquela ali agora. Aí, essa é geral. E essa aqui, do meio aqui, é a minha, né? Aí, ó. Vocês mudam as coisas, não me avisam, aí eu fico olhando para lá, achando que sou estrábico. Boa noite a você que se liga na TV Pantanal. Mandar um abraço aqui para Jaqueline, lá do Renascer, Jaqueline Oliveira, do Renascer, que está assistindo junto com a família ao programa Opinião. Olha, a gente vai destacar agora o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br. A gente começa falando de pandemia, como sempre, não é? Jovem de 23 anos e mais 43 pessoas morrem de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 7, no qual 44 novas mortes pela doença foram registradas, sendo que um dos casos foi de um jovem de 23 anos da cidade de Sorriso, que fica a 420 quilômetros ao norte de Cuiabá. Conforme a Secretaria, nas últimas 24 horas, foram notificados 2.032 casos da doença, totalizando 417.960. Deste total, em 392.731 ocorrências, as pessoas infectadas já se recuperaram do vírus. A ocupação das unidades de terapia intensiva, UTIs, é de 87,38%, enquanto o mesmo índice para enfermarias está na casa dos 43%. Ambos os números apresentaram aí queda por algumas semanas, mas voltaram a crescer desde o último mês. E cresceu de anteontem para cá, né? Do penúltimo boletim para este, que estava em 85, agora está em 87,38. Pare de crescer, pelo amor de Deus, porque isso é um indicativo péssimo aí para os níveis de controle dessa peste aí que está assolando o mundo inteiro. Tem mais um destaque aqui no Gazeta Digital, ó. Mato Grosso recebe 36.270 doses da Pfizer nessa terça. O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 36.270 doses da vacina da Pfizer para a imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A nova remessa chegará em Mato Grosso às 3h35 da tarde desta terça, dia 8, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por voo da Latam. De acordo com o informe técnico do Programa Nacional de Imunizações, as doses da Pfizer serão direcionadas às pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes ou puérperas, aos trabalhadores do ensino básico e trabalhadores de transporte aéreo. Para a vacina da Pfizer, o prazo de aplicação da segunda dose é de até 12 semanas. O detalhamento para cada público
poderá ser acessado na resolução da Comissão Intergestores Bipartite, a chamada CIB, divulgada após a chegada dos imunizantes. Notícia boa, né? Aos poucos está chegando, eu estou esperando a minha vacina, que não chegou até, se os jornalistas têm direito aí de vacinação, já fiz lá, eu já entrei nesse site da prefeitura, já fiz lá o pré-cadastro e estou aguardando, né? Parece que amanhã vai rolar alguma coisa, alguma novidade aí, pelo que eu estou sabendo, tomara, né? Se eu chegar amanhã com o braço inchado aqui, mas satisfeito, porque terei sido imunizado, né? É porque eu fui vacinado. Nós estamos recebendo aqui o Juarez Samaniego, no programa Opinião desta noite, que é o secretário de Mobilidade Urbana aqui do município de Cuiabá. E eu vou pedir ao meu caríssimo amigo Lourenberg Alves para abrir este bloco de perguntas ao secretário, por favor. Secretário, de acordo com o Olhar Direto, com o site Olhar Direto, isso no dia 14 de maio, o senhor teria afirmado que a decisão tomada pelo Conselho Metropolitano Vale do Rio Cuiabá, que aprovou a alteração do VLT para o BRT, é irrelevante. E o senhor também teria criticado um dos diretores do Sinfra, que defendeu a não necessidade de um projeto executivo. Além disso, o senhor chegou a dizer, entre aspas, o modal não é corrupto. O corrupto é o gestor, fecham aspas. E, por outro lado, os dados apresentados, de acordo com o senhor, os dados apresentados pelo governo estadual estão errados. O senhor estava se referindo naquela oportunidade sobre o custo do BRT. E aí, neste roteiro todo que eu já tentei descrever, secretário, eu tenho 3 perguntas a fazer. A primeira delas, qual a importância de se ter um projeto executivo? A segunda questão, por que, no seu entender, a aprovação do Conselho é, de fato, irrelevante? E a terceira questão, se o custo do BRT não está correto por parte daquilo que foi apresentado pelo governo do Estado, qual é, de fato, o custo do BRT? Lourenberg, quando um técnico fala que você não tem necessidade de projeto de engenharia numa obra de R$500 milhões, você não pode levar a sério. Tá? Que uma obra, principalmente para você fazer os licenciamentos ambientais, você tem que ter projeto executivo. Para você fazer o WAVE, que é o impacto de vizinhança, você tem que ter projeto executivo. Eu vou usar o licenciamento do VLT. São coisas distintas. Você pode usar informações de um licenciamento, mas você tem que fazer um novo licenciamento para o BRT, porque o traçado é diferente. Aí o técnico fala que vai usar o mesmo traçado do trilho e apresenta o que foi apresentado, um prospecto, um projeto básico, aonde o BRT corre em uma das pistas de rolamento à esquerda, estrangulando o trânsito da cidade. Você vai ter um estrangulamento e aparece uma bela ciclovia no meio com um jardim. Essa imagem foi mostrada pelo governo do estado. Então, isso é brincar com o profissional da engenharia. E isso, como presidente do CREA, eu não vou admitir um técnico falar que você não precisa de projeto para tocar uma obra dessa envergadura. Quando você vai criar um novo traçado, que é o da Getúlio Vargas, você vai ter que fazer escavação. E, na verdade, o que eles estão apresentando não é BRT, é VLP, veículo leve sobre pneus. Por quê? VLT, o pavimento é rígido, teria que tirar aquele pavimento e fazer um pavimento rígido, e o trecho, ele é segregado, ele tem que ter mureta, só anda o BRT nele. O que eles estão apresentando, ele está livre.
Isso pelo desenho, pela ilustração apresentada pelo governo do Estado. De 35 perguntas que foi feito pela engenharia, pelas várias entidades da classe da engenharia e pelo setor ferroviário, todas foram respondidas evasivamente. É difícil quando você falar, para me tirar o preço do transporte, eu não preciso de projeto. E quando ele apresenta o custo em 460 milhões, é uma inverdade. O BRT lá em 2011, 2012, era o primeiro projeto. Ele custava 454 milhões. Ainda bem que a gente vive num país de deflação e não de inflação. E hoje, passando aí 7 anos, onde tudo subiu na área da construção civil, me apresenta-se um projeto de 460 milhões. Básico, eu vou tirar um item que o governo do Estado apresenta, aquisição de 54 ônibus elétricos, 35 milhões. Não é verdade. Informação do fabricante, esses ônibus custam 2 milhões e 600 cada um. Então, o custo ficaria em 142 milhões. E você não pode comparar um modal que o tempo de vida dele é 30 anos com informação do fabricante, que em 15 anos você tem que substituir a frota. Então, você precisaria de 2 frotas para você fazer a comparação. Desculpe a minha interrupção. O BRT, daqui 15 anos, teria que substituir a frota. A frota. Tá? O custo será maior, então. Lógico. E o seguinte, e você, em cada metade de 7 a 8 anos, você tem que substituir a bateria, que custa 40% da frota. Então, você tem 2 trocas de bateria e 1 troca de frota. E isso dá um montante de 390 milhões e não 35 milhões. Então, tem um erro. Isso estou falando de um item, por isso que esses questionamentos vêm sendo feitos. Então, você não... Isso está computado. Quem está comprando esses ônibus é o Estado de Mato Grosso. Lógico, é muito fácil. Você está comprando os ônibus, doando para o transporte coletivo, logicamente você está subsidiando a passagem. O cara não gastou nada. Ele vai subsidiar a passagem. Ah, mas o BRT foi comprado. Mas o BRT já está aí, está pago. Ou estão pagando. Então, nós temos que discutir e mostrar com clareza para a população o que falta. Aí você demorar 1 hora para explanar as questões judiciais do VLT, eu não concordo com isso. As ações judiciais, todas elas têm fim no interesse público. Se o governo do Estado de Mato Grosso, o consórcio que pegou, o Ministério Público e a Justiça Federal chegaram ao seguinte: nós temos que terminar a obra, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta e terminar a obra. Por quê? O VLT foi feito no regime diferenciado de contratação, não tem aditivo. O que tem que fazer é correção de valores da época com o valor agora, mas ele não tem aditivo de serviço. Então, são essas discussões que devem ser encaminhadas, então por isso que há esses questionamentos. E eu falei em relação ao CODEM, logicamente ele foi montado com 15 dias de antecedência, eu fui convocado como presidente do CREA, eu estava representando o CREA e não a secretaria, como entidade classista, OAB e grande parte das entidades, 2 de Santo Antônio, Associação 1º de Março, que eu não sei qual que é a finalidade dela, de Chapada dos Guimarães, Associação dos Produtores Rurais de Chapada dos Guimarães, Associação dos Produtores Rurais de Livramento. Não quero menosprezar essas entidades, mas nós temos entidades muito mais fortes aqui em Cuiabá, que se discute o Vale do Rio Cuiabá com muito mais clareza e com muito mais técnica, como o CAL, como o Sinduscom, como a Fiente, como a FEIComércio. Você tem grandes segmentos da sociedade que poderia estar discutindo e principalmente discutindo um tema importante de relevância como é o modal de transporte no município de Cuiabá e Vargem Grande. Mas são questões muito técnicas e são importantes as questões que estão sendo levantadas aqui. Só que eu pergunto, ainda dá tempo para discutir isso? Porque, em que pese, pelo que parece, aí o governo já tomou decisão, bateu o martelo, não é? Mas tem muita gente chiando. Não, nós temos que... O povo tem que ser ouvido, a Câmara Municipal, as câmaras municipais, né, de Vargem Grande também,
o pessoal tem que ser ouvido. Dá tempo ainda para discutir, para ouvir a opinião popular? Fala-se, inclusive, ali no parlamento em plebiscito. Como é que o senhor vê isso? Não, foi aprovado pela Câmara de Cuiabá, né? Pois é, mas aprovado é uma coisa, dizendo assim, a execução propriamente, o resultado disso, daqui a pouco sai o resultado e aí? Porque tem plebiscito que acontece e aí o resultado não é colocado em prática. Né? Então se questiona que você não precisa projeto. O que ocorreu com o VLT? Ele entrou no regime diferenciado de contratação, tinha um projeto básico e o executivo vinha conforme executava a obra. Deu no que deu, não conseguiram concluir a obra. E você vai começar de novo, sem projeto, vai dar na mesma coisa. Lá atrás, o CREA não foi ouvido? Eu lembro que... Não, foi ouvido, houve a discussão. Grande parte hoje, grande parte dos autores que estão aí defendendo o BRT, lá atrás estava defendendo o VLT, estavam lotados na Secopa. Então, tiveram dando palestra no CREA que o VLT seria um transporte de qualidade. Então, houve essa discussão da mudança do modal. Tá? Pelo menos dentro do CREA houve duas discussões, aí depois que foi aprovado essa mudança, não há necessidade, foi uma determinação da Justiça Federal. Você vê, a própria Gazeta divulgou, antes o governo do estado falou que ia entrar com ação, já ia devolver o dinheiro, que o consórcio ia devolver o dinheiro. O próprio juiz Arapiraca, que a Gazeta divulgou, falou que a construtora não tem culpa nenhuma e aquilo lá tem que ser incorporado no patrimônio do estado. Está na reportagem da Gazeta de uma semana atrás, se não me engano. Aí. Então, é difícil você saber o que vai acontecer na judicialização do VLT. Mas, secretário, eu vou voltar a uma resposta anterior e, por favor, me corrija se eu não entendi direito. O senhor falou que a frota do BRT, uma vez implantada, terá que a cada 15 anos mudar a frota. Isso. E a bateria também terá que mudar. Portanto, o custo do BRT é quase o mesmo valor de terminar a obra do VLT. É isso? O VLT hoje está mais barato para concluir do que o BRT. No período dos 30 anos. Uhum. Inicialmente, não. Uhum. Inicialmente, você vai fazer uma composição de um modal, mas daqui 15 anos, você vai pagar a conta de novo. E caramba, o VLT não teria esse custo? Não teria esse custo. Daí, ó, é aquela questão de colocar na ponta... Essas informações são oficiais, né? O senhor obteve informações... Quando o senhor levanta essa informação e traz aqui ao nosso telespectador de que o BRT ficará com essa despesa toda ao longo do tempo mais caro do que o VLT, o senhor trouxe isso da fonte, eu tenho essas informações aí levantadas. Tem informações do sistema, das entidades de engenharia, do sistema método ferroviário, pesquisas que foi feito pelo comitê do modal. Eu acho que o modal... Sabe por que eu falo isso com quando você falou em plebiscito, Paulo, eu acho que a população tem ouvido uma consulta popular, sei lá, o site, você tem tantos mecanismos aí para fazer essa consulta, aí o cara fala, quem que vai arcar com esse custo? Logicamente, se for acatado o que a Câmara fez, quem vai arcar é o município de Cuiabá, porque foi o município de Cuiabá que propôs o plebiscito. Aí o cara fala, mas vão gastar dinheiro à toa. Mas você vai enterrar um bi também à toa? Para mim é enterrar um bi à toa, certo? Você tem aí... Mas é uma conversa do perde-perde, né? Ninguém fala do ganha-ganha, só do perde-perde. Quem vai perder mais? Perde um bi ou perde o dinheiro que vai investir no plebiscito, né? Eu queria ouvir uma conversa proativa, no sentido de as pessoas serem ouvidas e aquele resultado nu e cru sendo colocado em prática, não é? Mas, assim, a disputa política aí, as discussões aí são tão grandes que acabam... sabe por que eu falo isso? Eu tenho que chamar o intervalo comercial aqui, mas eu queria que você desse uma pinceladinha aí, uns 40 segundos. O governador, eu estive lá no gabinete dele, no dia que ele apresentou as, aspas, viabilidades do BRT. Mas é muita coisa, não foi pouca coisa não, foram 40 minutos assim, ele falando, mais viável ecologicamente, mais rápido, mais econômico, mais isso, mais aquilo. Nesses três quesitos que eu falei aí,
tem razão de ser? Mais viável ecologicamente, Não mais tem. econômico, mais flexível? Os dois são eletricidade, então ecologicamente os dois são iguais. Tá? Então não justifica. Velocidade. A porta do VLT, ela tem 1,60 m. A porta do BRT é 1,80 m. Então, você pode ganhar em velocidade, mas você perde em parada. Toda vez que parar tem que... Não, toda vez que parar, você não, vai entrar de 2. O outro entra de 4. Então, você tem que analisar tudo isso. Esses quesitos técnicos não são apresentados. Ah, aqui tem uma velocidade maior. Ah, não, mas nós podemos aumentar a frota, é só fazer um asfalto e aumentar a frota do... O VLT pode aumentar a frota de corredor. Ok, a gente vai agora dar um break aqui, não é? Para o nosso último intervalo comercial desta noite e a gente retoma aqui a entrevista com o Juarez Samaniego após o intervalo comercial. Aguenta aí, já a gente volta. Então a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nesta noite aqui com o Juarez Samaniego, que está secretário da Mobilidade Urbana aqui do município de Cuiabá, que está aqui conosco, né? Nessa segunda-feira. Eu quero, antes de seguir aqui com o Juarez, eu quero dar um recado importante, porque eu quero falar de solidariedade, rapaz. Todo dia, neste horário, eu gosto de falar sobre isso. Projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente aí com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias. Faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 65-3612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão, uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Solidariedade, é isso. Agora é com você. Estenda suas mãos, abra o seu coração. O Juarez Samaniego está nos concedendo uma entrevista aqui. A gente falava no bloco anterior sobre essa polêmica aí, VLT, BRT. E eu quero voltar a falar de ônibus propriamente, não é? Porque estamos, inevitavelmente, a gente está vivendo esse período pandêmico aí, secretário, mesmo com os ônibus novos e tudo mais, não existe no Brasil, na minha avaliação, lugar que aglomera mais gente do que em ônibus, em terminais e em ônibus. Ah, mas Cuiabá está diferente, estão todos os ônibus lá, não estão. E é isso que eu quero saber do senhor. Como é que está a distribuição desses ônibus? Eu não estou falando só dos novos, estou falando de toda a frota. Estamos com 100% da frota a serviço da população? E como é que está funcionando a fiscalização? Não sei se é a CEMOB que faz essa fiscalização, para saber se a aglomeração está ocorrendo, para evitar essa aglomeração ou para ofertar o álcool em gel, enfim, como é que está isso? Ela tá 100% da frota, por determinação judicial, foi colocado a Prefeitura de Cuiabá que fosse colocado 100% da frota, mas ela está rodando com 50% de lotação. Tá? Tanto é que o estudante não está rodando, ela diminuiu em muito o volume de passageiro nesse período de pandemia. Tá? E a Secretaria ela não está ligada exclusivamente ao transporte coletivo, ela está ligada muito ao trânsito e por felicidade minha, quando eu estava na pasta de meio ambiente, o prefeito Emanuel Pinheiro pediu para mim alguns projetos para destravar o trânsito no município de Cuiabá. Eu apresentei para ele, ele pediu o projeto do viaduto Juca do Guaraná, do viaduto Murilo Domingos, do contorno leste e da trincheira do Círculo Militar. Esses projetos foram feitos, todos eles dentro da Secretaria de Meio Ambiente.
2 já estão concluídos, amenizando bem o trânsito da capital. O contorno leste está em execução, é uma obra que eu acredito que dentro de 2 anos o prefeito Emanuel Pinheiro consiga inaugurar o contorno leste, dando uma valorização para aquela região ali do Osmar Cabal, Dr. Fábio. Ela passa em, se não me engano, quase mais de 20 bairros no município de Cuiabá, bairros carentes no município de Cuiabá. Ele está procurando recurso para executar a trincheira do Círculo Militar. Nós estamos com um projeto que está sendo executado, saindo da Avenida Monte Líbano, que sai próximo àquela rotatória da Assembleia Legislativa, e posteriormente seguindo até a loja Avan ali, para também desafogar o trânsito daquela região do Centro Político Administrativo. É uma via nova ali, então. É uma via ali, nova. que você está falando, que vai sair da Monte Líbano até chegar aqui na Avenida do CPA. Até chegar na Avenida do CPA. Isso para ser entregue quando? É uma obra rápida, parte já está sendo executada, eu acredito que até o final de julho seja entregue quase 50% do trecho, e acredito que até junho, julho do ano que vem esteja concluído todo o sistema viário. E aquela trincheira ali do Círculo Militar, aliás, projeto de trincheira, Projeto de né? trincheira. Porque as pessoas reclamam muito ali, porque ali não anda mesmo. Eu já perdi todos os cabelos que eu tinha, depois nasceu de novo, mas que ali era complicado, é complicado, né? Isso está com o projeto executivo pronto. Nós temos mais um projeto no viaduto lá na Arquimedes Pereira Lima, lá na entrada do Parque Universitário Recanto dos Passos, e temos outra trincheira na região do Renascer. Esses projetos executivos já estão prontos, estão entregues à Secretaria de Obras, todos eles foram feitos via Secretaria de Meio Ambiente, quando eu estava à frente da pasta. E por felicidade vim assumir aí a Secretaria de Mobilidade Urbana e vamos dar andamento. Foi contratado agora, já no início, eu assinei um contrato de uma empresa que faça o projeto de mobilidade e acessibilidade do município de Cuiabá, porque é muito complicado você mexer com tudo sem projeto, porque é muito fácil. Chega um comerciante e fala, porra, eu preciso de uma faixa elevada aqui na 15 de novembro. Pode resolver até a situação do comércio local, mas o que isso causa do trânsito de forma geral? Então isso você com um plano municipal de mobilidade e acessibilidade, você tem condição de tirar esses gargalos no município de Cuiabá. Lorenberg. Secretário, olhando o site da Prefeitura, e aí, por favor, me corrija, para eu não cometer nenhum erro. Olhando o site, e estava uma pequena biografia do senhor lá. O senhor é formado em Engenharia Civil, tem um curso de especialização em segurança, né? E lá embaixo desta biografia, algo que me chamou muito a atenção, e aí eu gostaria muito de ouvir se de fato é isso que eu li. O senhor teria colaborado com uma frente parlamentar das obras do VLT, da retomada das obras do VLT. Está correta essa informação? Colaborado, eu não, o CREA colaborou. O CREA colaborou. Na fiscalização, nos relatórios de obras mal acabadas. Nós fizemos um relatório aí, se não me engano, de 15, 20 obras do pacote da Secopa, e praticamente em todas elas nós pontuamos erro na execução dessas obras. Dessa forma, nós colaboramos, mas isso de obras que já estavam concluídas, de obras que estavam em execução e mostrando os erros construtivos dessas obras. Eu queria que o senhor falasse sobre a trincheira Jurumirim, né? Teve uma interdição ali, como é que está sendo tocado essa obra, né? Que parece que foi adiado para a próxima quarta-feira, né? Por que houve esse adiamento aí? Tanto a pergunta do Lorenberg veio a calhar. Essa foi uma das obras que nós apresentamos na sua execução, erros na questão de drenagem, foi apresentada no relatório e entregue à comissão parlamentar da Assembleia Legislativa, e justamente uma obra executada pelo Estado de Mato Grosso, uma obra que foi entregue de péssima qualidade, é um convênio junto com o DENIT, com o recurso federal. É uma das obras que o DENIT não recebeu do governo do Estado,
e é uma obra do Estado. A nossa contribuição como secretário municipal de mobilidade urbana a previsão dela para fechar na quarta-feira de manhã. Foi feita as rotas alternativas, não é que todas, tem várias rotas. Quem conhece Cuiabá vai procurar o caminho mais fácil para chegar ao seu trabalho, à sua residência. As alças de cima vão continuar, não vão estar interditadas, elas vão estar abertas, só a trincheira mesmo, a parte de baixo lá na trincheira. E a participação nossa como agente público da Secretaria de Mobilidade Urbana colocar os agentes de fiscalização para dar contribuir com a população, com o usuário da Miguel Sutil, que tenha um transtorno causado com menor impacto. Lindenberg. Secretário, eu tenho uma questão, talvez o senhor possa ajudar a pensar sobre essa questão, até como secretário, evidentemente. Tem o terreno à frente do cemitério Parque Bom Jesus, ali na rodovia Palmiro de Barros, que deveria ser construído ali o hospital veterinário, é isso, né? Isso. Da prefeitura. Apareceu um dono, e aí a minha pergunta, a minha dúvida, e eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito. De fato, a prefeitura é dona desse terreno ou o proprietário que se apresentou como tal é o dono desse terreno? E que pé está esta obra que deveria ser construída? Lorenberg, por infelicidade daquele senhor, o Parque Cuiabá, eu trabalhei no Parque Cuiabá na sua implantação em 78, eu não era nem formado. Eu trabalhei na empresa que construiu o Parque Cuiabá por 18 anos. Aquele terreno é uma área verde, é uma área pública, uma área do município de Cuiabá. Ele montou um documento, o documento dele está próximo à Lagoa Trevisan, já foi checado tudo, encaminhado à justiça, mas você sabe que o processo judicial é demorado, e ou vai ser executado lá, e aí teve um imprevisto, ou um pouco à frente, onde aquela empresa Fedrize, ali tem um terreno todo murado, que é um terreno de 10 mil metros quadrados, que é um terreno também do município de Cuiabá. Então, sem dúvida nenhuma, o terreno pertence ao município de Cuiabá. Bom, eu caminhar para o final aqui do Opinião desta noite. Secretário Juarez, semáforos inteligentes. Eu nunca vi tanta gente criticar como ali no parlamento. No parlamento, e é lógico que a gente fala com ênfase aí da oposição, né? Mas assim, eu já vi até situacionistas também criticarem, porque os semáforos inteligentes, eles não são tão eficientes assim, tão inteligentes assim. Está faltando um pouco de compreensão? Qual que é o ganho deles na prática aí? Bom, há pouco tempo eu estou chegando na CEMOB, mas pelo pouco que eu consegui entender, logicamente, o que ocorre no semáforo inteligente. As pessoas acham que vai sair lá do Chopão e vai chegar na Universidade de Tulo Verde. E os outros que estão atravessando? Então isso não existe. Tem que ter uma onda verde. O que ocorre no semáforo inteligente? Se tiver um carro parado na faixa e na outra, na via, no cruzamento, se em 2 segundos não aparecer um carro, ele trava aqui e abre para o que está parado. E vice-versa, a função é automatizada do semáforo. Então, logicamente, tem algumas vias, alguns cruzamentos que têm acesso muito mais intenso. Eu acho que estão se usando mais o tempo, porque você tem uma Avenida Prainha que é 30 mil veículos por dia, um Isaac Povo na faixa aí de 25 mil veículos, é um cruzamento complicado. Então, eu acho que um pouco assim, a crítica, o cara tem que ir lá, sentar com os instrutores que estão na frente monitorando isso, e pelo menos ter uma noção da implantação do semáforo. Agora, se ele foi viável ou não foi, se ele melhorou o trânsito ou não foi, isso os agentes de trânsito e os operadores do sistema, eles têm muito mais capacidade de responder do que eu. Muito bem, esse Juarez Samaniego, aqui conosco nesta noite, aqui no programa Opinião, a quem eu agradeço, não é, demais por ter vindo. Gostaria de deixar o senhor aí com 1 minuto para suas considerações finais, algo que a gente não tenha abordado aqui, que o senhor queira dizer aqui, se dirigir ao nosso telespectador, esteja à vontade. Não,
Nós estamos naquela secretaria, logicamente, para fazer o melhor para a sociedade cuiabana. Eu sempre coloquei na frente, mesmo quando estava junto à pasta de meio ambiente, eu acho que ela evoluiu bastante de gestões anteriores no período que lá estive e estou trabalhando junto à CEMOB. Para isso, logicamente, tem vários desafios lá dentro, tem várias reclamações, a gente tem que pontuar essas reclamações e ver se realmente a municipalidade está correta, se o município de Cuiabá está correto, se é o usuário do sistema de transporte, se é o usuário do trânsito e, logicamente, com o tempo a gente vai com o que tiver errado do município de Cuiabá, a gente vai procurar corrigir, porque eu acho que nós temos que ter uma cidade muito melhor para se viver e, logicamente, o trânsito e o transporte faz parte disso. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Esse programa está sempre a postos para bem informado. Tendo novidade lá, como chegar mais ônibus, quando tiver mais novidade boa, principalmente, você pode contar conosco aqui. Obrigado. Um abraço aí também à assessoria de comunicação lá, a Patrícia, a Ieda, o pessoal que também deu uma força para que a gente pudesse ter aqui o secretário Juarez nesta noite de segunda. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. A gente entrevista nessa terça-feira, a gente vai ter uma conversa aqui com o presidente, diretor-presidente do Hospital do Câncer de Mato Grosso, Laudemir Moreira Nogueira, às 7h30 da noite. Hospital do Câncer, importante instituição aqui do Estado, aqui no Opinião desta terça. Fica bem, fica com Deus também.